Hoje nós iremos falar sobre as 6 metas internacionais da segurança do paciente. Tema muito importante para que a gente possa cada vez mais estar distante daquelas pessoas que falam sobre os mesmos assuntos, que estão preocupados apenas com assistência direta ao paciente. E a gente está aqui para mudar a mentalidade, pensar de uma maneira mais profissional e gestora. Hoje uma noite muito importante, porque o tema é muito interessante, tem muita coisa para a gente debater. Claramente eu não vou conseguir falar tudo isso em uma live, mas eu fiz um apanhado muito importante, com a cronologia, a importância do tema, e também vou trazer quais são as 6 metas principais e o que o enfermeiro, a enfermeira, deve estar atento para se tornar um profissional de referência, aquele que todo mundo vai buscar para saber uma orientação, e com isso você vai obter o destaque dentro da sua equipe. Esse assunto foi muito bem trabalhado no grupo, muitas pessoas trouxeram suas opiniões, muitas pessoas trouxeram que na instituição onde trabalham isso já existe, já tem comissões que são muito atuantes. Outros hospitais nem tanto, outros serviços isso também não é tão trabalhado, mas é super importante que você, profissional, saiba. Independente se na sua instituição isso é bem visto ou não, você vai conquistar uma relevância dentro da sua equipe a partir do momento em que você saiba assuntos extra assistência direta ao paciente. Precisamos entender que somos profissionais e a enfermagem ela é gigantesca. Você não precisa saber o que todo mundo sabe. Pelo contrário, você precisa sair dessa manada e ser diferente. Ser resolutivo. O mercado ele vai absorver cada vez mais o profissional resolutivo, tá bom? Então, esse assunto ali é muito importante porque a gente precisa pensar em segurança do paciente. Mas por que pensar em segurança do paciente? Porque pensando na segurança do paciente, a gente aumenta a qualidade do nosso serviço. A nossa categoria precisa pensar que qualquer problema, qualquer intercorrência que houver com o paciente, a primeira pessoa a ser buscada para esclarecer será o profissional de enfermagem. Seja o auxiliar, seja o técnico, seja o enfermeiro. Então, quando você sabe o que aconteceu dentro do seu plantão, e por isso eu falei que aquele enfermeiro que estava escondido, aquela enfermeira que estava só pensando em evolução, vai precisar se atualizar, vai precisar saber sobre mais coisas, é por isso. Porque você será cobrado para estar à frente de um problema, de uma intercorrência. E se você não souber como se dirigir, se você não souber como relatar, se você não souber como evitar que aquele problema aconteça, sinto lhe dizer que você estará em maus lençóis. Tá bom? Então vamos começar. Esse assunto, ele começou a ser discutido em 2002, lá na Organização Mundial de Saúde, onde o Brasil faz parte. E aí lá foi formada a Aliança Nacional de Saúde, e que lá estabeleceram algumas metas para que os países alcançassem, visando a melhoria da assistência ao paciente, visando como estruturar melhor esse conhecimento, né, para que os hospitais pudessem se adequar, seja ele em qualquer continente, seja ele de qualquer esfera, seja ela estadual, municipal, federal, instituições públicas ou privadas, certo? Esse é um núcleo, esse é uma diretriz que atende para todas as instituições de saúde. Então, a partir desse momento em que foi criada em 2004 essa aliança, a gente buscou se adequar. E aí entra a parte do Brasil com o nosso órgão regulador, que é a Anvisa, para estabelecer algumas diretrizes. E aí foram criadas algumas RDCs, e dentro dessas RDCs foram instituídos algumas metas. E essas metas passaram pelos conselhos, tanto federal quanto conselho estadual. Metas essas pensadas para toda
assistência do paciente, desde a sua entrada até a sua saída do hospital. Tudo está contemplado dentro dessas metas. E aí eu trouxe que dentro dessas metas, né, são necessárias a criação de núcleos. Veja bem, quando eu trouxe esse assunto primeiramente nos stories, eu recebi algumas mensagens e por conta disso eu contei a minha vivência. Na minha vivência, no tempo do Hospital Geral de Camaçari, eu fazia parte de algumas comissões. Dentre essas comissões, né, existia a Comissão de Segurança do Paciente, da qual nós ainda tínhamos algumas deficiências lá no hospital. Né? Um hospital público, né, que fica na região metropolitana, então assim, a gente tinha um pouco de dificuldade de conquistar recursos, mesmo estando apenas a 45 quilômetros da capital. Então, assim, mesmo assim, a gente tinha algumas deficiências. É um hospital muito grande para atender a macro-região, né, de Camaçari e as cidades ali adjacentes. E esse núcleo sofria com alguns problemas, como, por exemplo, identificação do paciente. A gente ainda não tinha todos os leitos identificados, a gente não tinha a pulseira da entrada, né? A única pulseira que tinha eram as pulseiras do RN, porque também lá já tínhamos a maternidade, então tinha esse contexto criado, né? E aí, quando a gente começou a se organizar enquanto núcleo, né, quando formar uma comissão para trabalhar baseada nisso, né, foram desmembradas, a gente formou a comissão, dessa comissão nós desmembramos para poder atender cada 2 ou 3 pessoas, fica responsável por uma área de identificação do paciente, uma área de segurança segura, né? Então, tudo isso eu vou falar mais à frente. Mas, assim, no contexto em qual eu estava inserido, a gente ficava responsável pela identificação. E aí foi necessário que a gente destrinchasse realmente todo o caderno de atenção ao paciente, todo o caderno de segurança do paciente, toda a RDC, para entender quais eram as medidas cabíveis, porque a gente também não adiantava pensar que eu precisaria de uma impressora 3D para trabalhar. A gente não tinha esse recurso disponível. Pensar que a gente tinha que ter uma placa de acrílico toda bem trabalhada, a gente não tinha essa disponibilidade. Então nós fomos pensando em formas que atendessem à nossa realidade. E aí nós conseguimos boas evoluções. Nós conseguimos a identificação do paciente por pulseira, na classificação de risco. Então o enfermeiro que estava ali fazendo a primeira entrevista, né, a avaliação, fazia a triagem, o acolhimento, e aí identificava com a pulseira, seja ele paciente com risco de queda, um paciente com risco de lesão por pressão, certo? Quando começamos a identificar esses pacientes, nós também passamos a identificar que tínhamos dificuldade com os materiais. A maca, a gente precisaria de macas que tivessem todas as macas com as barras laterais para prevenir queda. As camas também. E aí já começamos a pensar que também tínhamos que ter um prontuário desse paciente muito melhor digitado pela recepção. Então a gente também treinou a recepção quanto a isso para melhorar as informações, né? Principalmente quando existia homônimos, né? Então a gente tinha que ter 2 ou 3 dados desse paciente na pulseira para diferenciar esse paciente. E aí a gente começou realmente a fazer um trabalho gradativo de identificação, de segurança, melhorando a estrutura das farmácias para deslocamento de material. Então tudo isso foi muito importante, bem como a redução também dos índices de infecção, porque a gente passou a trabalhar muito mais a questão da higiene. Foi necessário treinar a equipe de higienização para melhorar a limpeza, né, os próprios profissionais quanto à higiene das mãos, certo? E tudo isso foi melhorado, assim, a gente teve bons avanços. Claro que nem tudo funcionava a 100%, porque é muito difícil, né, a gente trabalhar, mas nós conseguimos ter um ponto principal, que era fazer funcionar mesmo numa instituição pública.
que muita gente acha que na instituição pública as coisas não precisam funcionar, funciona de qualquer jeito. Não, se nós temos tão bons profissionais e nós temos esses recursos para fazer funcionar, a gente pode fazer funcionar mesmo numa instituição pública. E assim foi funcionando. Nós conseguimos identificar na emergência, identificar nas enfermarias, melhorar a qualidade da segurança na cirurgia, e assim a gente foi evoluindo, certo? Então essa RDC, ela traz 2 princípios que eu acho muito importante. Essa é a RDC 36, tá? Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada no artigo 6º, que ele diz que o núcleo de segurança do paciente deve adotar os princípios e os seguintes princípios e diretrizes. Veja só, olha como ele é claro quanto aos princípios e diretrizes. São apenas 4, que é para ser efetivo. Para que, como ele tem que ter uma abrangência em todas as esferas, em todas as instituições de saúde, ele precisa ser muito claro. E essas diretrizes são o seguinte: ele deve adotar a melhoria contínua dos processos de cuidado e uso de tecnologias de saúde, que são essas tecnologias, como eu falei, a identificação do paciente através de uma pulseira, então a gente precisava de uma impressora. Melhorar a qualidade do uso para não ter risco de homônimos, então melhorar a qualidade da digitação desse prontuário, que a gente ainda não tinha implantação lá no hospital do prontuário eletrônico, então o prontuário era feito, a primeira ficha de entrada e impressa, e aí passava pela classificação, depois pela sala do médico, e aí ia se formando o prontuário desse paciente. Então precisávamos de cada vez mais informações sobre esse paciente para evitar esse risco. O segundo é a disseminação sistemática da cultura de segurança. Esse ponto é muito importante, porque não adianta o núcleo trabalhar, montar lá as suas diretrizes, montar lá o seu plano e as pessoas na ponta não estarem sabendo. E esse é um problema que a gente traz sempre, principalmente com relação àquela liderança que quer viver afastada da equipe. Aquela liderança que quer viver apenas lá assinando escala para evitar problemas e não quer muita coisa. É preciso estar atento. É preciso estar próximo da equipe. Então é preciso que a gente dissemine essa informação sobre a cultura da segurança do paciente. Porque você acorda aquele profissional que está ali sem saber, trabalhando no automático, porque para ele pouco importa, ele quer dar o plantão dele e ir embora. Quando você traz essa disseminação da cultura da segurança, você desperta nele o interesse. Eu tenho que fazer isso aqui, porque eu vou ser cobrado por isso. Então é muito importante. Como terceiro ponto, a articulação e a integração dos processos de gestão de risco. Essa parte é muito interessante, que você vai desarticular, você vai difundir para todo mundo que precisa entender todos os processos. Você montou as diretrizes, você trouxe a cultura da segurança e você descentralizou. O núcleo de segurança do paciente, montado essa comissão, ela tem a importância de apenas passar e recolher os dados após a cultura da informação ser passada, para que a gente possa trabalhar em cima desses dados. Quantas quedas houve, quantos pacientes que tomaram medicação errada, qual foi o risco que esse paciente correu, se na punção, como é que está acontecendo, se tem risco de flebite e tudo mais. Tudo tem que estar pronto para que a gente possa gerir esses riscos. E como quarto ponto, a garantia de boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. Como eu falei, nós só iremos conseguir trabalhar de maneira efetiva quando todas essas práticas estiverem funcionando muito bem. É preciso que a gente esteja atento a essas práticas para que você se torne um profissional diferenciado. Tudo funcionando até aqui, pessoal? Tá todo mundo entendendo legal? É um assunto muito complicado, porque é um assunto técnico, tá? A gente não dá para ficar o tempo inteiro só falando sobre assuntos mais simples. É preciso a gente abrir a cabeça mesmo para estudar e entender a importância da nossa posição como profissional de enfermagem, para que a gente possa cada vez mais ter consciência que
que liderança de enfermagem é necessário. Ela não é um dom, ela é uma competência e você precisa desenvolver, tá bom? Então vamos falar sobre as 6 metas internacionais. Essas 6 metas, elas foram elaboradas para melhorar a nossa vida e manter um compromisso com a qualidade assistencial. A segurança do paciente, ela perpassa por toda a nossa rotina de trabalho. O paciente deu entrada na porta do PA, ele tem que ser identificado. Por isso, essa é a primeira meta. A primeira meta internacional, ela diz que é necessário identificar corretamente o paciente. E como essa identificação ela pode ser efetiva? Geralmente é importante que a gente use pelo menos 3 dados: nome, RG e data de nascimento. Essas são as principais. Porém, dependendo do protocolo da instituição, podem ser admitidas outras formas de identificação, tá bom? Essas 3 principais é para principalmente que a gente evite o erro de pacientes homônimos. E aí a gente corra o risco de medicar o paciente errado, encaminhar o paciente para a enfermaria errada, realizar uma cirurgia errada. Então, uma série de erros que podem acontecer se a identificação não for feita da maneira correta. E essa identificação é só na porta? Não. A identificação do paciente ela tem que ser feita a todo o momento. Tanto na entrada desse paciente, no preenchimento do formulário de entrada, na ficha de admissão, na pulseira que esse paciente deve colocar, na placa do leito desse paciente tem que estar colocado, e principalmente os riscos que esse paciente vai correr, tá bom? Então toda essa identificação é importante em todo o tempo do seu internamento. O paciente precisa ser muito bem identificado. E eu gosto de, quando eu falo desse assunto, eu gosto de falar o seguinte: identificação do paciente tem que ser feita da maneira correta. Mas e a identificação do profissional? Você já parou para analisar quantas vezes você disse o seu nome para aquele paciente? Aquele paciente sabe que você é um profissional técnico, auxiliar, enfermeiro? É muito importante que a gente tenha isso claro. Profissional, você precisa se identificar ao paciente. Eu sempre disse meu nome mais de uma vez para o paciente. Por quê? Como eu tinha o compromisso de otimizar o meu tempo, muitos profissionais acham que isso é perda de tempo. Eu uso como uma otimização do meu tempo. Eu vou explicar o porquê. Se eu tenho um paciente onde eu explico para ele todos os procedimentos que ele vai passar, quais são as medicações que ele vai tomar, o motivo que ele está aqui e até mesmo o que pode acontecer com ele após aquela administração, esse paciente vai me chamar novamente? Esse paciente irá necessitar de um outro profissional para esclarecer aquela dúvida dele? Pode até precisar, mas ele já tem a consciência de que eu disse tudo para ele. Agora, quando você não diz o seu nome, não diz o que você é, não diz o que o paciente vai passar, ou dá uma informação muito rasa, esse cara vai lhe chamar 10 vezes e ele não vai lembrar de você quando sair do hospital. E a importância não é essa, ele lembrar de você ao sair do hospital. É lembrar de que ele foi tratado por um paciente, por um profissional que sabia o que estava fazendo, que não se escondia do seu trabalho. E isso vai refletir em toda a sua equipe. A equipe, ao perceber que você é um profissional buscando referência e você não tem medo de se identificar, não tem medo de passar 5 minutos a mais com o paciente, você vai entender que tudo faz sentido. A segunda faz parte do que
começamos a trabalhar aqui. A segunda meta internacional é comunicação. Comunicação efetiva, comunicação clara, comunicação direta, repetir a informação, registrar de maneira correta. Uma evolução de enfermagem. Ela é uma maneira correta, clara, simples e direta de contar toda a vida do paciente. Quando o profissional ele sabe fazer uma anotação muito bem feita, quando esse profissional sabe fazer uma evolução muito bem feita, o trabalho dele está 70% bem feito. Ele não corre riscos, ele não se mete em ciladas. Um artifício muito bom é esse aqui. Ó. Caneta. Escrever de maneira clara, não é ficar inventando, enchendo linguiça, fazendo uma evolução de uma bíblia. Não, são as informações importantes sobre o paciente. Todo o histórico do paciente. Existem muitas instituições, e isso é um dado muito sério. Existem instituições que trabalham com uma ferramenta. A ferramenta é SBAR. Situação. O que o paciente precisa. Certo? S de situação. B de background. Qual é o histórico desse paciente? O que aconteceu com esse paciente? É preciso estar ali bem descrito. Avaliação. O que foi feito? Como ele passou pela sua mão? Foi feita apenas a avaliação? Como você já trabalha, isso já está instituído, já está dentro de você, essas metas, tudo é muito mais fácil de lidar. Mas a gente precisa desmembrar essas 6 metas para deixar muito bem claro. Nós estamos apenas na segunda, tá? Essa avaliação, se o paciente passou por você, só deu uma orientação, se foi feito uma punção, se foi feita a medicação conforme a prescrição, tem que estar descrito ali. E o R é de recomendação. Para onde esse paciente vai, o que ele irá precisar. Ó, como tudo fica mais simples. A gente não precisa ficar inventando muita coisa não, eu digo para vocês o tempo inteiro. Eu trabalho com enfermagem há 10 anos. E enfermagem da vida real. O que é real? O real é que a gente consegue trabalhar de maneira clara. A gente não precisa ficar inventando, dificultando. Quando você tem um paciente e você precisa comunicar para sua equipe, a maneira mais efetiva é você falar e repetir. Pronto. Repetiu a informação, formou, beleza. Vamos agora fazer uma evolução, um encaminhamento. Nesse encaminhamento, qual é a forma mais simples e direta e correta de se trabalhar? Quando você passa a situação, paciente vítima de politrauma, beleza, trouxe a situação. Agora a gente vai falar sobre o background, como esse paciente chegou à unidade. Ah, o paciente chegou com politrauma, com fratura em tíbia, fratura de húmero, estava hipotenso, algum sangramento, pronto, é isso. Destrinchamos a situação e o background. Agora nós iremos para a avaliação. E aí, o que foi feito? Ah, foi feita a punção, foi feito monitoramento, foi feita a administração de medicação. Pronto. O que foi feito na sua mão com esse paciente. Beleza. E agora, recomendação. Iremos precisar encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico, precisaremos encaminhar esse paciente para a avaliação com neuro, a avaliação com ortopedista. É isso, pessoal. A gente não precisa ficar inventando muita coisa, porque é simples. Não é fácil, é simples. Chegamos à metade. A terceira meta é a meta da prescrição. Não é só a prescrição do médico que a gente precisa estar atento. A prescrição de eletrólitos, como é feita a guarda de alguns materiais, porque é de responsabilidade nossa, alguns insumos. Nós também temos essa responsabilidade. A gente não precisa apenas delegar para o farmacêutico isso. Na atenção básica,
nós somos responsáveis pela guarda dos materiais. Sala de vacina, somos nós que checamos esse material, validade, temperatura, como esse material está acondicionado, como ele vai ser transferido. Tudo isso tem que ter um registro. E essa é a importância de estarmos atentos à prescrição e na administração dos medicamentos. Por exemplo, se você não sabe o fluxo e o procedimento da sua instituição, ao diluir uma medicação, você concorda que você pode cometer um erro grave? Então é preciso estar atento no momento da prescrição, como será feita também essa administração. Você não pode colocar todas as medicações de uma vez, você não pode diluir essa medicação de forma errada, não é mesmo? Então, tanto a prescrição, se está bem feita, se está de acordo com o paciente correto, se confirmada com o médico, se é isso que ele deseja, a administração também é sua responsabilidade. Não tem o que se eximir. Ah, foi prescrito, eu vou fazer. Não, não. Não, não. Quem administra de forma errada também é culpado. Não tem essa de que eu vou administrar conforme a prescrição. Se eu identifiquei o erro, eu tenho por obrigação de chegar para o colega. Colega, é isso mesmo, a dosagem é essa, a via de administração é essa, está correta para esse paciente. Ah, está. Olha só, eu identifiquei aqui que a dosagem está um pouco diferente do que nós costumamos trabalhar aqui. O senhor não acha melhor rever? Você não precisou se indispor com ninguém. Você foi educado e você, muito mais, você ajudou todo a sua equipe na resolução de um problema. Na resolução desse problema. Não existe você agir porque o outro profissional agiu assim. Então, a prescrição ela é muito importante e é responsabilidade sua, tá bom? Quem municia também é tão culpado quanto quem atira. Perfeito? A quarta meta é a meta da cirurgia segura. Na cirurgia segura, a gente tem um procedimento muito importante e que é uma das áreas onde o profissional de enfermagem ele tem mais autonomia, porque ele é o responsável por gerir as salas, é responsável pelo checklist dos pacientes, o checklist dos materiais. E esse checklist ele é imprescindível para que a gente possa confirmar primeiro o paciente, confirmar o procedimento que será realizado, confirmar quais são as medicações que esse paciente já faz uso ou que precisará fazer uso ou que terá que suspender e checar quais são os materiais que esse paciente irá utilizar para que a sala esteja montada de acordo com o paciente. E quinto, o quinto é um ponto que nós agora, pós-pandemia, né, e até no momento da pandemia, precisamos voltar a lidar com ele, que é a higiene das mãos. No centro cirúrgico, nós temos essa cultura já, né, de trabalhar muito tempo, e aí a higiene das mãos ela é muito mais efetiva. Mas, em linhas gerais, nos hospitais, nas emergências, nas enfermarias, isso precisou ser reforçado a todo tempo. A importância da higiene das mãos para a prevenção de infecções. Então, lá no hospital que eu trabalhava, no HGC, a gente teve que sair distribuindo dispenser de álcool gel
dispenser de sabão, reafirmando em tudo que foi posto em parede, banner, como eram feitas essas higiene das mãos, o dorso, tudo direitinho. Porque por se trabalhar tanto no automático, a higiene das mãos era uma questão um pouco negligenciada. Assim como também o uso de máscara, a gente teve todo esse ritual, né? Tivemos que retornar para poder atender a essa demanda, certo? Então, como quinto, nós temos a higiene das mãos, tá bom? Lavar de maneira correta para evitar ou diminuir as infecções hospitalares. Então vamos à sexta meta. A sexta meta é a redução de quedas e úlceras por pressão ou lesão por pressão, tá? E aí, como que a gente pode melhorar essa condição? Como a gente pode ajudar o paciente nessa questão? O risco de queda, a gente tem, eu já falei lá na frente, a gente tem o objetivo, né, de ter um material apropriado, seja camas hospitalares com as barras laterais, macas com as barras laterais, o transporte adequado. Precisamos prestar atenção em 3 pontos principais no paciente, que são os pontos intrínsecos, extrínsecos e comportamentais. Que raios de pontos são esses? Você vai ver que não é só você avaliar o paciente. O paciente está lúcido e orientado. O paciente aqui está aceitando bem a dieta. O paciente aqui ele deambula. Existem pontos que você precisa estar atento. Os pontos intrínsecos são os pontos que são relacionados a dentro, ou seja, são relacionados ao paciente. E um ponto muito importante é a idade. Um paciente com mais de 70 anos, ele é um paciente que a gente precisa estar atento a todo momento, pois uma queda nesse paciente é muito mais, lesiona muito mais. Esse paciente, existem pontos muito mais sensíveis para uma lesão por pressão. Então, mesmo que esse paciente não permaneça tanto tempo conosco, quando a gente vai fazer uma avaliação, é importante a gente pensar nos riscos desse paciente se lesionar devido à posição. Então, a gente precisa fazer uma mudança de decúbito nesse paciente com muito mais efetividade, tá bom? Está muito mais atento a isso. Outro ponto é um paciente que é amputado, né? Então, assim, para ele se locomover, se deslocar, ele precisa da atenção da equipe, ele precisa que o acompanhante esteja ciente desse problema e que esteja ali para ajudar, certo? Aí o ponto extrínseco são pontos fora do paciente, ou seja, pode ser medicamento, dispositivo, paciente uso de colostomia, um paciente que oferece um risco de infecção ou um risco de lesão nessa região, não é verdade? Um paciente que está ali e o material não está adequado, o suporte de soro está com defeito, a maca não oferece grade, o colchão está, né, não está em boas condições. Isso são riscos extrínsecos e riscos comportamentais. Quais são esses riscos comportamentais? É aquele paciente que está agressivo, é aquele paciente que pode, né, um paciente que já faz uso de alguma medicação para controle de um surto psicótico, é um paciente que tem algum déficit cognitivo, ou o paciente pode ser os 3. Ele pode ser um paciente acima de 70 anos, ele pode ser um paciente que está no material inadequado, ele pode ter um risco cognitivo. A gente tem ou não tem esse paciente conosco? Então, assim, reduzir o risco de queda e lesão por pressão
envolve esses 3 pontos. Os pontos intrínsecos, os pontos extrínsecos e os pontos comportamentais. Com isso você fecha essas 3 metas principais. E eu garanto para você, se você começar a trabalhar, mesmo por você, esses 6 pontos, que se você anotou ponto a ponto, cada exemplo que eu coloquei para você, tanto da minha vivência, quanto experiências já ocorridas, você vai conseguir trabalhar de maneira muito mais efetiva. Você vai ser um profissional muito requisitado quando for para formação de comissão, quando alguma dúvida surgir sobre esses assuntos, você vai ser a referência. E é aí, a partir daí, que você começa a sua liderança. Porque você vai estar influenciando as pessoas a trabalharem da maneira certa. Vai influenciar as pessoas a trabalharem baseadas nas metas internacionais. Você não vai pensar apenas em chegar e dar o seu plantão. Você vai chegar, dar o seu plantão e ser a referência para a sua equipe. E é assim que a gente constrói uma categoria cada vez mais forte. Essa é a minha contribuição. Trazer pontos do profissional que está ali desligado, pontos do profissional que está ali há muito tempo e não se deu conta da importância que tem, pontos para trazer o esclarecimento. Tá bom? Um dia eu vou chegar nesse ponto de mestre, mas a partir de agora eu quero só ajudar com o que eu sei para vocês aumentar essa consciência, porque eu garanto, pessoal, com essa correção do mercado, o mercado só vai absorver profissionais resolutivos. Seja você que já está no mercado para você garantir o seu posto, seja para você que quer entrar no mercado. Isso não é terrorismo, não estou querendo assustar ninguém. Eu estou mostrando apenas que o mercado, quando ele corrige, somente os bons é que permanecem. Somente os diferentes e resolutivos é que têm capacidade para se manter e para conquistar a sua vaga. Certo? Então, com isso, eu espero ter passado da melhor forma para vocês as 6 metas internacionais. A meta número 1, que é a identificação. A meta número 2, que é a comunicação. Esse ponto tão importante na nossa categoria. Melhorar a prescrição, a meta número 3. A meta número 4, que é o tempo de cirurgia, né? A cirurgia segura, com todo o checklist, com todo o aparato do profissional para montagem de sala, checklist de paciente, checklist do procedimento, tudo importante. A meta número 5 para a higienização das mãos. A meta número 6 para reduzir o risco de queda e de lesão por pressão. Tá certo? Um forte abraço, nos vemos em breve.